Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez, pela misericórdia de Deus, estudaremos a lição de número 2, que tem por título A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. O texto áureo encontra-se no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 42, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Verdade prática, a Igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para os demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos, capítulo 2, versículos 37 ao 47, que diz assim o versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E como muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unanimemente todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, essa é a nossa leitura bíblica em classe. Nós vamos estudar sobre a igreja primitiva, suas características e algumas particularidades. A igreja primitiva torna-se uma referência para as igrejas que viriam posteriormente. No entanto, isso não implica dizer que ela não tivesse problemas. Alguns teólogos entendem que a igreja primitiva é a igreja representada pela igreja de Éfeso, naquelas cartas que foram enviadas pelo próprio Cristo às 7 igrejas lá no livro de Apocalipse. Se nós entendermos dessa forma, nós perceberemos que a igreja primitiva, em algum momento, falha em continuar no amor. E aí, Cristo vai chamar a atenção dessa igreja. Mas tão somente se a gente adotar essa interpretação para as cartas do Apocalipse, entendendo que a igreja primitiva seja a primeira igreja, então a primeira carta seria direcionada a ela, e nessa carta a gente vai ver cobranças do Senhor Jesus para esta igreja. O que nos faz entender que, se de fato essa carta é direcionada à igreja primitiva, ela também tinha problemas. Mas os problemas dessa igreja não anulam tudo que ela representa para as igrejas que viriam posteriormente. Porque o fato é que a igreja é constituída de homens e é impossível que as igrejas sejam perfeitas. Elas são imperfeitas porque é feita por homens e somos aperfeiçoados por Cristo na medida em que nós permanecemos nele. Então, a igreja primitiva, ela é marcada por seu nascimento por um grande avivamento. E ali há um despertamento dos irmãos, e agora eles passam a reunirem e terem certas condutas. O item 1, o tópico 1,
vai falar dos alicerces desta igreja. O tópico 2 vai falar de como ela observava os símbolos cristãos. E o tópico 3 vai falar da igreja primitiva como um modelo a ser seguido. Bom, antes de tratarmos propriamente da lição, eu quero trazer alguns aspectos da leitura que é importante para que compreendamos toda a lição. Quando Lucas escreve Atos capítulo 2, dentro de um contexto, de uma sequência do nascimento da igreja primitiva, ele traz um relato que ele havia recebido, provavelmente, e ele vai trazer algumas características interessantes. Quando nós lemos o versículo 37, ele vai trazer uma palavra específica dizendo que aqueles que ouviram o discurso do apóstolo Pedro naquele dia compungiram-se em seu coração. Então, quando Lucas usa esse termo, ele está dizendo, lá no original, que é como se aquelas pessoas tivessem o coração ferido, apunhalado, como se o coração tivesse sido furado pelas palavras que o apóstolo Pedro usou naquele dia. O termo compungir, lá no original, tem esse significado, que nos faz entender que foi a palavra que tocou o coração daquele povo, que conseguiu furar a barreira de pedra e atingir a consciência daqueles que ouviram o apóstolo Pedro naquele dia. Interessante, o apóstolo Pedro traz um discurso extremamente bíblico. Não trouxe nenhuma novidade ou nenhuma invencionice. Ele trouxe um discurso numa sequência bíblica. E esse discurso foi suficiente para furar o coração daqueles que ouviram as palavras naquele dia. E eles agora, compungidos, vão perguntar para Pedro, e agora, o que nós faremos? Então Pedro vai dar uma resposta para eles, arrependei-vos. É o mesmo termo que se utiliza para mudança ou metanoia. O arrependimento é uma atitude interna, uma mudança radical na concepção interna, na mente, ou numa radicalização da cosmovisão dessas pessoas. O apóstolo Pedro está dizendo para elas: mudem não só o comportamento de vocês, mudem também o interior, mudem a motivação, mudem a visão de vocês. É isso que ele está dizendo quando ele diz arrependei-vos. E ele vai acrescentar que as promessas atingiam a todos, e isso permanece até hoje, as promessas atingem a todos. E, na sequência, ele vai batizar aqueles que receberam a palavra. Isso aqui é importante, porque alguns querem estabelecer certos rituais e certas sequências. Alguns vão dizer que o correto é batizar somente após a pessoa receber o batismo no Espírito Santo. Outros vão dizer que o batismo em águas pode ser anterior ao batismo no Espírito Santo. O fato é que Pedro não está estabelecendo aqui uma ordem. Não é impositivo. Porque no próprio livro de Atos, nós teremos os dois relatos. Nós temos relatos dos irmãos de Samaria que receberam o batismo no Senhor Jesus e posteriormente foram visitados pelo apóstolo Pedro e aí receberam o batismo com o Espírito Santo, está lá em Atos, capítulo 8, versículo 14. Nós temos
Ainda no capítulo 8, a história de Filipe e o eunuco, quando ele recebe o batismo em águas e provavelmente recebe o batismo no Espírito Santo posteriormente, embora nessa leitura não é relatado. E nós temos lá em Atos, no capítulo 10 também, quando Pedro vai visitar Cornélio. E ali Cornélio vai ser batizado no Espírito Santo e posteriormente batizado em águas. Então, nós não temos no discurso de Pedro uma posição impositiva da sequência que se deve seguir com relação ao batismo no Espírito Santo e o batismo em águas. O fato é que os dois são indícios e indicativos externos, exteriores, de um encontro com Cristo e uma mudança de vida. Mas não é impositivo essa ordem, ok? E por fim, Lucas vai trazer para nós a questão da perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e a gente vai tratar na lição propriamente dita. E dentro do texto, a última coisa que eu quero destacar está no capítulo 47. Lucas vai dizer que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quando nós lemos dessa forma e nessa tradução, nós entendemos que há aqui uma imposição do próprio Deus em trazer essas pessoas. E nós estamos falando de predestinação. É como se Deus estivesse predestinando essas pessoas. E, na verdade, a melhor tradução não seria assim. A melhor tradução, ao final, ficaria dessa forma. E todos os dias, aqueles que estavam sendo salvos era acrescentada à igreja pelo Senhor, o que muda um pouco o entendimento. Isso são questões teológicas, porque esse texto pode ser utilizado para justificar a predestinação. E, na verdade, não é isso que Lucas está trazendo. O que ele está dizendo é que aqueles que eram salvos ou que se rendiam aos pés do Senhor, agora eram acrescentados à igreja, e não a ordem inversa. Essa é a ordem. Eles aceitavam ao Senhor e agora eram inseridos no corpo da igreja. E não o Senhor Jesus os inseria no corpo da igreja de forma impositiva e numa decisão unilateral dele. Agora, dentro da lição, no tópico 1, nós vamos rapidamente tratar dessas 3 divisões do tópico. A primeira, a igreja com fundamento doutrinário, que é o versículo 42. A questão da doutrina, ela é importantíssima para uma igreja permanecer em Cristo e permanecer saudável e relevante. Então, quando Lucas diz que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, Lucas não está dizendo que os apóstolos estabeleceram certas condições deles ou particulares. Não, o que Lucas está dizendo é que os apóstolos receberam do Senhor como a igreja deveria se portar e ali, como representantes, repassaram à igreja. Porque, embora se diga que era doutrina dos apóstolos, a doutrina não era especificamente deles, não foram eles quem criaram. Eles receberam essas doutrinas do próprio Cristo. Portanto, quando a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, elas estavam, na verdade, perseverando na doutrina de Cristo, porque os apóstolos receberam doutrinas diretamente do Senhor Jesus. Então, a doutrina diz respeito aos 2 aspectos. O aspecto da correção
e o aspecto do perdão. Então, quando eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, está dizendo que eles aceitavam que os apóstolos estabelecessem as condições para o perdão de pecados e para o retorno à comunhão da igreja. O que nós estamos falando é que os apóstolos estavam aptos a julgarem o comportamento dos irmãos. É que os apóstolos traziam, ou era trago até eles, situações dentro da comunhão dos irmãos e eles estavam aptos a tratarem dessas situações. Eles tanto estavam aptos a retirarem da comunhão momentaneamente, quanto estavam aptos a retornarem à comunhão, porque a doutrina, nós estamos dizendo, de um corpo de regras que devem ser seguidas, e quando não seguidas, deve haver certas punições. Isso são doutrinas, são bases bíblicas. Não é possível a igreja existir biblicamente sem que haja essa conduta de doutrinar os irmãos. Então a doutrina fala de perdão e também de castigo. Mas não é algo que a igreja escolhe por si, longe dos padrões bíblicos. Não, pelo contrário. A igreja estabelece bases de doutrina, observando a igreja primitiva e todos os demais escritos que nós temos no Novo Testamento. Então, se uma igreja não tem doutrina, fatalmente esta igreja não pertence ao corpo de Cristo. O próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 18, ele vai estabelecer que a igreja tem essa autoridade. E no caso da igreja primitiva, essa autoridade era representada pelos apóstolos. Hoje, essa autoridade é representada por um corpo de obreiros que devem exercer a doutrina dentro da igreja para que ela permaneça saudável. E a questão da doutrina ela é importante porque nós estamos falando de um corpo que precisa passar por certas restaurações quando surgem problemas. Ou nós podemos dizer, quando o corpo adoece, é necessário dar a ele o remédio para que haja a cura. Então, a igreja, como corpo, pode, em algum momento, manifestar certas doenças. E essas doenças devem ser tratadas e curadas. E quando nós falamos de doença, nós falamos de problemas de doutrinas que pode surgir no corpo da igreja entre os membros. E é necessário, em alguns casos, que para a cura seja retirado o membro. Mas isso não é uma ação sem amor, não é uma ação sem misericórdia. Pelo contrário, a intenção é que seja curado o corpo e a pessoa que passa pela doutrina. Bom, ainda no tópico 1, no item 2, nós vamos continuar dentro desse assunto, a questão da perseverança na doutrina dos apóstolos, e eu quero destacar a questão de perseverar. Porque a doutrina, para ser imposta, exige de todos uma perseverança, tanto para aqueles que estão exercendo a doutrina, quanto para aqueles que estão sendo doutrinados. E nós falamos de perseverança, nós falamos de permanência. O fato é que aqueles que estão doutrinando não devem usar dessa autoridade para excluir definitivamente e impedir que o doutrinado retorne à comunhão. Aquele que é doutrinado deve perseverar em entender que a doutrina é momentânea,
que ele deve se adequar e assim ser reintegrado ao corpo. Isso é muito importante, essa questão da perseverança. É permanecer doutrinando e sendo doutrinados. Porque, afinal de contas, todos nós necessitamos de doutrina, todos nós precisamos ser doutrinados. É impossível permanecer no corpo de Cristo e não ser doutrinado. E alguns podem não aceitar a doutrina da igreja, mas o próprio Senhor Jesus deu essa autoridade à igreja. E ele, o Senhor Jesus, ao final das contas, é quem doutrinará aqueles que não foram doutrinados. E é ele quem estabeleceu dessa forma. E o item 3 vai falar da igreja, da relação da igreja, a forma como ele se relacionava. A igreja primitiva passa a estabelecer uma comunhão baseada em relações de amizade, de companheirismo e uma relação profunda baseada na palavra de Deus. Essa relação, ela era tão enraizada que os irmãos primitivos não tinham como seu as coisas que possuíam. Eles entendiam que um problema de um era o problema de todos, deveria ser tratado. Então, quando algum irmão tinha alguma necessidade específica, eles se reuniam e, por vezes, vendiam as suas propriedades para resolver aquele problema. E a gente fica pensando nesse comportamento e talvez como nós estamos ou distante ou próximos desse comportamento, a depender da sua igreja, né? Quem estiver assistindo não pertencer à minha igreja, a igreja na qual eu congrego, mas isso é muito interessante, porque nós estamos falando de uma igreja que tinha envolvimento e empatia entre os irmãos. E hoje, como a gente tem uma diversidade de igrejas, as pessoas buscam igrejas com certas características que atendem a seus propósitos, a seus objetivos. E na maioria das vezes as pessoas não se envolvem com os demais membros, nem têm empatia, porque na verdade nem se relacionam. A maioria vai à igreja nos dias de culto e ali prestam o seu culto e retornam para casa sem terem de fato um relacionamento entre os irmãos. Porque a maioria não quer se envolver, a maioria não quer participar contribuindo com os irmãos nas necessidades específicas. A maioria quer apenas ir à igreja, cultuar e voltar para casa. Mas a igreja primitiva, ela nos ensina que a igreja, para ser relevante, ela tem que ter esse comportamento de participação e relacionamento próximo. Muitas pessoas preferem até congregar longe de sua casa exatamente para não ter que falar da sua vida ou ver ou ouvir da vida dos outros, porque ele prefere não se envolver e não quer que ninguém envolva em sua vida. Mas a igreja primitiva nos ensina que uma igreja relevante, ela tem que ter esse relacionamento próximo, tem que ter essa empatia, tem que ter esse envolvimento. Mas, infelizmente, a nossa igreja do nosso tempo não tem muito dessas características. Já no tópico 2, nós temos uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Então, quando nós falamos do símbolo, nós estamos falando da ceia e do batismo, os dois principais símbolos. Então, nós temos a igreja primitiva respeitando e batizando aqueles que agora se uniam a eles e inserindo eles no contexto da comunhão na participação da Santa Ceia, que era o partir do pão. Então, elas observavam, então a igreja primitiva observava esses dois princípios, tanto a questão da ceia quanto a questão do batismo. E não é possível que nós tenhamos uma igreja que se diz cristã e não observa os dois princípios básicos, basilares
da nossa fé. A questão do batismo em águas e a questão da participação da Santa Ceia do Senhor. E a igreja primitiva observava isso muito bem. Bom, no tópico 3, nós vamos falar um pouquinho mais da igreja primitiva como modelo. E ela é um modelo em 3 aspectos. O primeiro aspecto, uma igreja reverente e cheia de dom. Quando se fala de reverência, e o termo utilizado por Lucas ali é temor, em cada alma havia temor, nós estamos falando de um comportamento de reverência com relação àquilo que é sagrado. Nós estamos falando de uma devida importância para o sagrado. O que nós estamos entendendo a respeito da igreja primitiva é que eles tinham uma atitude de respeito a Cristo, ao seu nome, e tudo aquilo que ele havia estabelecido, que eles tinham um comportamento de temor. E o temor aqui não é o temor de ter medo, muito pelo contrário, é o temor de respeito. Eles não banalizavam o sagrado, eles não brincavam com o sagrado, eles tinham um comportamento de valorização. E como eles valorizavam, eles buscavam, eles se empenhavam. E é tanto que a igreja primitiva era cheia de dons. Tinha dons repartidos entre os irmãos, porque eles respeitavam e buscavam o sagrado. E quando nós falamos de temor, nós estamos falando de um sentimento pessoal da presença de Deus. Mas como assim? Nós estamos falando de uma igreja que se reunia e, quando reunidos, sentiam de fato que Deus estava presente e, por isso, sentiam temor pela presença de Deus. E quando nós falamos de reverência, nós estamos falando de um comportamento tanto na comunhão, porque quando eles se reuniam, eles tinham temor, então a reunião deles era uma reunião organizada, disciplinada, com objetivo bem estabelecido, que era a adoração, e também de temor no relacionamento entre eles. O relacionamento entre eles era um relacionamento baseado na presença do Senhor Jesus entre eles, não só lá na igreja, quando estavam reunidos, mas também na relação interpessoal. Eles se relacionavam de forma honesta, de forma singela. Eles tinham relacionamentos sem fingimento, sem mentira, e com outras características, várias características de quem tem de fato temor da presença de Deus. Porque nós temos hoje uma igreja que imagina que Cristo está presente apenas lá no templo físico. Mas a igreja primitiva entendia que não. Cristo estava tanto presente na reunião deles, lá no templo físico, quanto estava presente na comunhão deles, no relacionamento interpessoal. E esse relacionamento e essa adoração era baseada no temor. Era uma igreja acolhedora. Lucas vai nos dizer que Cristo acrescentava, no finalzinho lá, acrescentava aqueles que se haviam de salvar. Então a igreja acolhiam esses. A igreja, ela tinha as portas abertas e não limitava aqueles que poderiam ser salvos. A igreja aceitava de bom grado aqueles que Cristo estava acrescentando e agora inseria eles ali no contexto da liturgia e da comunhão. E acolhia muito bem esses que eram inseridos. E talvez nós temos dificuldades em seguir esse exemplo da igreja primitiva, porque o acolhimento das pessoas que são salvas por Cristo exige um comportamento sem qualquer vaidade, sem qualquer preconceito. Porque quando Cristo acrescenta, ele acrescenta dentro dos padrões dele e é ele quem vai trabalhar com a pessoa através da igreja. A exemplo disso,
a igreja aceitou e recebeu o apóstolo Paulo. Claro que com uma certa dificuldade, mas aquele que matava os irmãos e perseguia, posteriormente é bem aceito pela igreja. Passaram por um certo período ali de desconfiança, mas incluíram o apóstolo Paulo na comunhão. Portanto, nós como igreja não podemos limitar aqueles que o Senhor Jesus vai salvar. E quando salvar, nós temos que acolhê-los. Agora, a terceira característica, uma igreja adoradora. Lucas vai dizer que eles louvavam a Deus, no versículo 47, né? O louvor aqui, o termo, né, é o mesmo utilizado por aqueles pastores que adoravam a Deus pelo nascimento de Cristo ali naquela ocasião. É o mesmo utilizado, e isso é o comentarista da lição que traz, né? É o mesmo utilizado para descrever a atitude daquele paralítico que foi curado por Jesus curado, né, por Jesus através dos apóstolos, junto à porta formosa do templo. É uma expressão de gratidão e de júbilo. O louvor nada mais é do que uma atitude interior que agora é exteriorizada e é de gratidão e de júbilo. O louvor não é apenas cantar um hino. O louvor é ter um comportamento condizente com a atitude de gratidão e de adoração a Deus. Isso é o louvor. Porque alguns podem pensar que é apenas cantar, e cantar é a parte menor do louvor. Porque nós louvamos a Deus não só com as nossas palavras, ou com os hinos, ou quando cantamos, mas também com o nosso comportamento, com a forma com que nós nos comportamos. Então, esta é a nossa lição. A igreja primitiva tinha os seus defeitos, mas continua sendo exemplo para a nossa geração. E se nós queremos ser uma igreja relevante, com propósito, e cheia do Espírito Santo, e cheia de dons espirituais, nós devemos sim olhar para a igreja primitiva e seguir o seu exemplo. Amém? Deus abençoe os irmãos.